Reis, o segundo livro dos Reis, capítulo 20, versículos 12 a 19. Segundo livro dos Reis, capítulo 20, versículos 12 a 19. Nós estamos aqui falando da época do rei Ezequias, que foi uma época muito conturbada, uma época cheia de altos e baixos. E especialmente o rei Ezequias foi um dos poucos reis em Israel de quem se disse, ele fez o que era bom. Ele fez o que era bom diante do Senhor. Segundo livro dos Reis, segundo Reis, capítulo 20. Segundo Reis, capítulo 20, versículos 12, nós vamos ler até o 21, que aí nós encerramos a história. Essa mesma história está contada lá no capítulo 39 de Isaías. É exatamente o mesmo texto, ele é repetido no livro do profeta Isaías, porque faz parte da história do profeta Isaías. Quem profetizou na época do rei Ezequias foi justamente o profeta Isaías, e Isaías foi uma direção certa na vida de Ezequias. Segundo Reis 20, 12 a 19. Todos já encontraram? Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua vieram, da Babilônia. Perguntou ele: que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa. Coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa nenhuma, coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos do palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Meus irmãos, esse texto da Bíblia me impressiona assim de uma maneira muito especial, porque Ezequias foi um dos bons reis de Israel. Ezequias foi um rei que fez conforme a palavra do Senhor. Ele foi um rei que soube viver debaixo da direção de Deus. Se nós olharmos ali no capítulo, a história de Ezequias começa lá, de capítulo 18, diz assim, olha, no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. Essa frase sobre Ezequias é muito rara no livro dos Reis e inclusive no livro das Crônicas. Essa frase é dita, se eu não me engano, 5 vezes apenas. Somente 5 reis
em Judá. E os reis de Israel, de nenhum deles se diz essa frase. De todos os reis de Israel se diz que eles fizeram que era mal perante o Senhor. Vamos lembrar que Israel ficava no norte, Judá ficava ao sul, e que os dois reinos se dividiram após o reinado de Davi e Salomão. Salomão, após o seu reinado, ele teve um reinado muito glorioso, muito cheio de pompa e de circunstância, mas ele não soube preservar a unidade do seu reino. E o seu filho foi inapto, foi nécio, foi louco, e acabou fazendo uma divisão em Israel, criando esses dois reinos. No reino do norte, onde uma série de golpes de Estado derrubavam reis e sobre reis, não houve nenhum rei do qual o escritor bíblico pudesse dizer: olha, este rei fez o que era bom. No reino do sul, quase todos os reis tiveram exatamente essa mesma condenação. Fez o que era mal perante o Senhor, não fez como Davi, não agiu como Davi, não seguiu os passos de Davi. Mas 5 reis, apenas 5, se diz exatamente isso. E Ezequias é um deles. E Ezequias, meus irmãos, viveu coisas extraordinárias diante de Deus. Nós podemos dizer que Ezequias foi um homem abençoado por Deus. Primeiro porque ele era um homem que buscou fazer a vontade de Deus. Segundo, ele teve um profeta extraordinário trabalhando junto dele. O profeta Isaías viveu na época do rei Ezequias, e o profeta Isaías foi um grande conselheiro, foi um grande amigo, foi alguém que ajudou profundamente o rei Ezequias. O rei Ezequias cometeu alguns erros na sua vida, ele fez alianças que não deveria ter feito, mas ele sobreviveu a 2 grandes catástrofes. A primeira foi a destruição do reino do norte. Os assírios, que era a grande potência militar da sua época, estavam tentando fazer a sua expansão para o sul. Eles queriam chegar até o Egito. E não tinha jeito. Para chegar no Egito, eles tinham que passar por Israel. E eles avançaram por sobre Israel e vieram e deram com ímpeto, deram com dureza, de tal forma que o reino do norte, Israel, deixou de existir no ano 722 a.C. Os assírios vieram, cercaram a capital de Israel, que era Samaria, mataram os príncipes, os reis, dispersaram o que sobrou do povo, eles tiraram de lá, deportaram, espalharam pelas nações, e nunca mais o reino do norte pôde se recuperar. Depois de ter destruído a capital do reino do norte, Senaqueribe, que era o grande general e era o rei da Síria, voltou os seus olhos para Jerusalém, falou: e agora é Jerusalém, é lá que eu vou. E ele veio tomando as cidades de Judá, ele foi entrando no território de Judá, ele não tinha quem o vencesse, não havia como segurar aquele homem. Os assírios eram cruéis, eles tinham uma máquina de guerra terrível, e eles vieram e cercaram Jerusalém de uma tal forma que a cidade começou a padecer, a sofrer. Ezequias fez um túnel, ele tentou construir um túnel porque estava faltando água na cidade, e ele resolveu construir um túnel por debaixo da terra para chegar até o poço de Siloé. É interessante porque eu e a Bia estivemos nesse túnel. Nós fomos lá, descobriram há pouco tempo, até uns anos atrás, todo mundo duvidava desse texto bíblico, né? Se você pegar ali no capítulo 20, versículo 20, diz assim: quanto aos mais atos de Ezequias, todo o seu poder, e como fez o açude e o aqueduto, e trouxe água para dentro da cidade, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Muita gente achava que esse versículo era falso, porque nunca ninguém descobriu esse aqueduto, esse açude, essa maneira de trazer a água lá do poço de Siloé para dentro de Jerusalém.
E agora, há pouco tempo atrás, foram fazer escavações ali na região e descobriram 2 túneis. Um deles hoje já está todo iluminado, né? Tem luz de um ponto ao outro. Ele é todo estreitinho, assim. Eu passei por aquele túnel, eu tenho claustrofobia, mas mesmo assim estava acesa a luz e tal. Eu fui por aquele túnel, e tem um outro túnel que ainda não está iluminado, não sei se eles vão iluminar, e que tem água, a água chega até pela cintura, né, Bia? Mais ou menos. Na entrada, depois vai diminuindo. Então o guia avisou, falou: olha, quem tem medo de escuro, quem tem claustrofobia, não vá. Eu já fui o primeiro a dizer: eu não vou. Mas a Bia falou: eu vou. E entrou umas 20 pessoas, mais ou menos, junto com você, né, Bia, do nosso grupo. Acho que tentaram, né? Na primeira curva, 18 voltaram. Só chegou do outro lado a Bia e o guia. Teve um senhor também, é verdade. 3 pessoas, na verdade 17 voltaram. Só conseguiu chegar do outro lado a Beatriz, o guia e esse outro senhor. Foram firmes até o final. Eu não tive coragem, até a Bia andou tirando umas fotos lá. Você vê assim um túnel todo escuro, e dessa largura assim. É esse túnel de Ezequias que nós conhecemos lá em Israel. Pois bem, ele fez grandes coisas. Ele estava com a cidade de Jerusalém cercada. Ele estava num desespero tremendo, os trabalhadores tentando cavar o túnel para trazer água. Com isso ele conseguiu sobreviver um pouco mais, porque ele trouxe água lá do poço de Siloé para dentro de Jerusalém. Mas não havia muita esperança, eles iriam morrer. Durante a noite, Deus fez um milagre extraordinário para livrar Ezequias. Se você quiser depois ler isso lá no texto, você pega aqui o capítulo 19 e você vai ver que todo o processo aqui, Ezequias consulta Isaías, o rei da Síria, Senaqueribe, mandou lá Rabsaqué para fazer afronta e tal. Ezequias ora ao Senhor e há uma destruição dos exércitos da Síria milagroso. Os exércitos acampados todos ao redor de Jerusalém, e o anjo do Senhor durante a noite veio e fez uma mortandade tremenda no exército da Síria. Quando eles acordaram pela manhã, eles estavam quase todos mortos. Os que sobraram pegaram as suas coisas, voltaram para a Síria. O próprio Senaqueribe voltou para a Síria. Quando ele chegou na Síria, ele estava se preparando para voltar e conquistar Jerusalém de vez, mas houve um golpe de Estado e ele foi deposto, foi morto, e com isso o poder da Síria começou a decair. A Síria começou a se tornar uma potência menor, e os reis que substituíram Senaqueribe não conseguiram manter o grande império da Síria, que começou o seu período de decadência. Nesse período de decadência, ocorreu com Ezequias uma outra coisa. Um dia Isaías foi até ele e disse assim: arruma a tua casa, prepara tudo, deixa tudo arrumado, porque você vai morrer. Ele ficou doente, e era uma doença mortal. Está aqui no capítulo 20, logo no comecinho, você pode dar uma olhada. Olha, naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio a ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Isaías saiu dali, tinha dado o recado de Deus, mas Ezequias virou-se para a parede e começou a chorar. E começou a pedir: Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, eu quero viver um tempo mais. E Deus tocou no profeta Isaías e disse a ele: volta. E diz ao rei Ezequias que eu vou dar a ele mais um tempo de vida. Esse caso de Ezequias é muito interessante, porque ele viveu durante mais 15 anos. E mais ainda, ele deu um sinal. Lá no versículo 8 diz assim, olha, Ezequias disse a Isaías:
qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus ou os retrocederá? Vamos pensar aqui e entender o que aconteceu. Naquela época usava-se o relógio de sol. Era um relógio que tinha uma haste em forma de triângulo, e conforme o sol ia se movendo no céu, a sombra se movia. Então eles conseguiam determinar mais ou menos o horário do dia pela sombra no relógio de sol. E o profeta, quando Ezequias lhe pediu um sinal, ele disse: bom, o que você quer? Você quer que a sombra adiante 10 graus ou que ela retroceda 10 graus? Ezequias deve ter pensado: bom, adiantar 10 graus é fácil, né? Porque já é o caminho que o sol faz. Eu quero que a sombra retroceda 10 graus. 10 graus equivale, se eu não me engano, a 15, 20 minutos, mais ou menos. 15 minutos, eu tenho a impressão. E Deus lhe concedeu esse milagre de que o sol voltasse do seu percurso de tal forma que a sombra do relógio voltou. Olha o que diz aqui. Então, respondeu Isaías: ser-te-á tal, retrocederá. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 graus. Tal, porém, não aconteça. Antes, retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acaz. Então, meus irmãos, Ezequias pode dizer que era um homem abençoado, né? Um homem que foi guiado por um profeta como Isaías. Um homem que viu o seu país ser cercado pelo pior exército, pelo exército mais poderoso da sua época, que era o exército assírio, e viu o anjo do Senhor derrotar o exército assírio sem que ele levantasse uma mão. Isso foi dito a ele através de uma profecia, quando ele reuniu o povo e clamaram ao Senhor, buscaram ao Senhor, e Deus lhe concedeu esse milagre de destruir o maior exército da sua época. Ele foi livre das mãos de Senaqueribe, que era o rei da Assíria. A Assíria era um império poderoso, era um exército impiedoso. Eles iriam destruir Israel, e já tinham destruído o reino do norte de Israel, iriam destruir completamente o reino de Judá. Provavelmente iriam matar o rei Ezequias. Então ele pode dizer: olha, eu fui um homem abençoado. Não bastasse isso, ele foi avisado de que a doença da qual ele estava padecendo seria o fim. Olha, coloque em ordem a tua casa, porque não tem jeito. Mas ao clamar ao Senhor, ao pedir ao Senhor, ao chorar diante de Deus, Deus lhe concedeu ainda mais um tempo. Imagina, meus irmãos, que homem abençoado, né? Que coisa maravilhosa. Mas a primeira coisa que eu queria que nós entendêssemos na leitura desse texto é que mesmo pessoas que são profundamente abençoadas por Deus, mesmo pessoas que vivem debaixo da direção de profetas extraordinários como o profeta Isaías, ou de pessoas que conheçam a palavra de Deus muito bem, alguém que fez o que era bom, o que era reto, o que era correto diante de Deus, pessoas assim também podem cometer enganos na sua vida. E por causa destes enganos que muitas vezes o servo de Deus comete, muitas vezes a nossa vida passa por angústias e problemas que a gente não imagina. Ou talvez não a nossa vida, mas a nossa família, as pessoas que nós amamos, o nosso país. Pode acontecer de, por não consultarmos a Deus na hora certa, nós nos vejamos numa situação na qual nós nos vemos apertados novamente. Ele foi curado por Deus, ele foi livre por Deus da perseguição, ele foi um rei que fez o que era reto diante do Senhor, mas houve um momento na vida dele em que ele relaxou. Quando ele ficou doente e ele se curou, ele recebeu um presente que
que veio lá da Babilônia. Hoje, quando a gente fala em Babilônia, os irmãos já imaginam tudo o que aconteceu, porque nós conhecemos a história depois do que aconteceu. Mas na época do rei Ezequias, Babilônia, meus irmãos, era um reino que já tinha sido muito grande e tinha passado por um período de declínio. Ezequias não percebeu que a Babilônia estava começando a crescer novamente. À medida em que os assírios, que moravam na mesma região, os assírios eram onde hoje é o Iraque, a Babilônia ficava mais ao sul, onde hoje é o Kuwait. Então você tem a Babilônia mais ao sul, a capital junto do rio Tigre é justamente a cidade de Babilônia. O reino mais ao norte era o reino da Síria, cuja capital era Nínive. Então Nínive estava em decadência, mas Babilônia estava começando a crescer. O rei da Babilônia estava começando a formar as bases para criar um grande exército e seria a próxima grande potência a dominar todo o Oriente. Aliás, a região que foi dominada pela Babilônia é muito maior do que a região que foi dominada pela Síria. Os assírios conseguiram expandir o seu reino muito, mas quando eles entraram em decadência, aquilo foi caindo e diminuindo, e aquilo que era dos assírios, e a primeira grande derrota dos assírios foi justamente perante a Babilônia. E eles não estavam percebendo que a Babilônia estava investigando ao redor, estava olhando os reinos ao redor para ver o que ela poderia conseguir, quais as riquezas que ela poderia conseguir. Olha o que diz aqui: nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, depois de Merodach-Baladã, vários reis se sucederam até que chega Nabucodonosor, que é aquele que vai conquistar o reino do sul. O reino do norte já não existe mais. Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, o seu arsenal, quer dizer, todas as suas armas de guerra, tudo aquilo que ele tinha, os seus soldados, todas as coisas, e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Então Isaías, o profeta, veio ao rei Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram e de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: de uma terra longínqua, vieram da Babilônia. Interessante, né? Hoje a gente ouve isso, a gente pensa assim: coitado, né? Olha só, com quem que ele está lidando? Ele está lidando com a Babilônia. A Babilônia que vai ser o grande flagelo de Israel. Mas na época do rei Ezequias ele não tinha ideia. Qual foi o primeiro erro de Ezequias? Ser precipitado, ser imprudente. Um homem que viu tanto a mão de Deus, um homem que viu tanto o poder de Deus, um homem que foi tão abençoado por Deus, foi imprudente. Um presente ganhou o seu coração. O pessoal veio falando manso, veio falando bem, veio com uma conversa ali e tal. Ele se agradou e abriu o coração, abriu a porta da sua casa, abriu os tesouros, mostrou o arsenal, mostrou tudo que ele tinha. De certa forma ele estava dizendo: olha, está aqui tudo que eu tenho. Isso serviu para os babilônios poderem calcular com quantos soldados eles poderiam conquistar o reino de Judá. Muitas vezes, meus irmãos, nós somos muito abençoados por Deus, mas das vezes nós nos tornamos imprudentes. Tomem cuidado com isso. Tenha prudência. Preste atenção, cuidado com as lisonjas,
Cuidado com quem vem falar coisas para você. Cuidado com quem se aproxima de você. Eu não estou dizendo que você deve ser uma pessoa desconfiada de tudo e de todos, porque quem vive assim não vive bem. Mas saiba o limite entre a prudência e a imprudência. Porque no caso de Ezequias foi uma imprudência muito grande. Gente que ele não conhecia, isso aconteceu tantas vezes na história, meus irmãos. Aconteceu com Josué. Josué estava lá conquistando a terra de Israel, entrando, já havia destruído o reino, a cidade de... fugiu agora. Jericó, que foi a primeira cidade, tinha sido derrotado logo em seguida na cidade de Ai, mas depois conseguiu conquistar a cidade de Ai, já estava se preparando para expandir o seu exército, e chegou lá um grupo de pessoas maltrapilhas, com roupa suja, com pão bolorento, com vinho estragado e tal, e disseram: olha, nós viemos de uma terra distante, nós viemos de um lugar distante, e nós queremos ouvir-nos falar do quanto Deus está fazendo com vocês, queremos fazer uma aliança com vocês, queremos ser seus aliados. E Josué não consultou a Deus, não consultou a ninguém, fez aliança com aqueles homens, os gibeonitas. E Gibeão era justamente a próxima cidade que Deus tinha mandado que Josué conquistasse. Quando ele chegou para conquistar Gibeão, vieram os homens para ele e disseram: olha, nós temos um acordo. Mas como temos um acordo? Chamaram lá as pessoas. Lembra desses homens? Ele falou: lembro. Nós fizemos um acordo, você não pode nos destruir. Os gibeonitas se transformaram num tropeço para o reino de Israel, para a terra de Israel. Aconteceu com Judá. Judá foi imprudente. Ele teve lá um problema com a sua nora. O seu filho morreu, ele ficou com a nora, ele deu outro filho para se casar com ela, seguindo a lei do levirato. Esse outro filho também morreu porque era um homem mau, porque fez o que era mal perante o Senhor. E aí ele ficou com medo, falou: eu só tenho mais um filho, se eu der para casar com essa mulher, ela já matou 2. Na verdade não foi ela, né? Foram eles mesmos que foram maus. Mas ele foi enganando, foi deixando, e nada dele cumprir a sua promessa, nada de cumprir a sua promessa. Um dia ele foi lá para tosquear as suas ovelhas e resolveu dar um passeio com uma prostituta. A sua nora se disfarçou de prostituta, teve relacionamento com ele, e aí ele foi embora, tal, ele não tinha como pagar. Ela falou: não tem problema, você me dá o seu cinto serve de penhor, você me manda o dinheiro, depois eu te devolvo o seu cinto. Ele voltou no dia seguinte para trazer o dinheiro. Cadê aquela prostituta que estava aqui? Falou: não tem prostituta nenhuma aqui. Falou: olha, vocês são testemunhas de que eu vim pagar, se ela quiser cobrar. Não, somos sim. Ele ainda arrumou testemunhas. Daí chegou a notícia para ele: a sua nora engravidou, adulterou. Ele falou: é agora eu me livro dela. Aí ele foi, reuniu o tribunal e tal, e falou: olha, você tem que dizer com quem você adulterou. Ela tirou o cinto e falou: olha, o dono desse cinto aqui. Imprudência. Casou-se com ela, cumpriu a lei de Deus. A lei dizia: se o filho, se o pai, algum parente próximo tinha que resgatar e casar-se com ela. Aí ele ainda virou para ela e disse: olha, você foi mais justa do que eu. Imprudência. Estados Unidos queria derrotar o Irã. O que ele fez? Armou o Iraque, alimentou, deu lá treinamento para os soldados de Saddam Hussein. Olha o que ele está sofrendo agora no Iraque. A mesma coisa os Estados Unidos fez com o Afeganistão. Os russos invadiram o Afeganistão na década de 80, final da década de 80, invadiram lá o Afeganistão e tal. Os Estados Unidos, no meio da Guerra Fria, desesperados para expulsar os russos, o que eles fizeram? Pegaram os soldados afegãos, aqueles soldados lá, aqueles que estavam lutando contra os russos, levaram para os Estados Unidos, deram treinamento para eles, ensinaram a eles táticas de guerra, armaram. Sabe quem era o chefe desses soldados? Osama Bin Laden. Quem armou, treinou o Osama Bin Laden, que mandou destruir as torres lá gêmeas de Nova York, foram os Estados Unidos, meus irmãos.
Imprudência. Imprudência. Talvez Ezequias tenha pensado, bom, eu consegui alguma vantagem, esse reino está crescendo, eu quero... Isso aconteceu com Israel depois também, quando lá no finalzinho, quando havia a guerra entre os Ptolomeidas e os Ptolomeu e... esqueci agora, Seleucidas. Os Seleucidas eram do norte, da Síria, os Ptolomeus eram do Egito, eles estavam brigando para ver quem ficava com Israel. Os israelitas entraram na guerra lá dos Macabeus, está lá no livro de Macabeus da Bíblia Católica, você, se quiser ler, você conhece essa história, né? Eles tentando se livrar de um, se livrar de outro, o que eles fizeram? Pediram ajuda para os romanos. Os romanos vieram, derrotaram os Ptolomeus, derrotaram os Seleucidas e escravizaram Israel. Imprudência. Pensa um pouquinho, quantas frias você já entrou por imprudência? Quantas coisas a gente já sofreu por imprudência? Por não imaginar, por não pedir conselho, por não pedir ajuda. Se tivesse chamado Ezequias, foi Ezequias. Isaías, consulta o Senhor, quem é essa gente? O que eles querem? Quantas vezes, meus irmãos, nós trazemos para dentro da nossa casa aqueles que vão destruir o nosso lar. A gente faz isso com a televisão, com a novela, a gente faz isso o tempo todo. Segunda coisa que eu quero que nós guardemos aqui é que Ezequias, embora fosse um homem que amasse ao Senhor, no entanto, ele desenvolveu um egoísmo muito grande. Olha como é interessante, né? Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com que se entesouraram os seus pais, até os dias de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos, que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava, haverá paz e segurança nos meus dias. Os meus filhos que se virem, os meus netos que se danem, o meu país que se lixe. Eu estou bem, eu vou me livrar, eu estou salvo, eu estou tranquilo, eu não tenho medo do que acontecerá, porque o profeta diz que não vai acontecer nos meus dias. Oh, que bom, me livrei dessa. Meu filho, meu neto, meu bisneto, no caso dele foi o bisneto e o tataraneto quem sofreu as consequências, porque logo em seguida veio Manassés, foi um péssimo rei, filho dele. Depois, se eu não me engano, veio, não sei se foi Acás, quem foi, deixa eu ver aqui, Manassés, Amon, e depois de Amon, Josias. E Josias teve que enfrentar os babilônios e tal, e acabou tomando decisões erradas também. E no caso, depois de Josias, o reino desandou, vários reis se sucederam, mas não teve jeito. Nabucodonosor veio, destruiu o reino do sul, levou cativos os israelitas durante 70 anos. Isso foi uma grande revolução na história de Israel. Mas o que me chama a atenção aqui, meus irmãos, é o egoísmo de Ezequias. É interessante, uma pessoa abençoada por Deus, uma pessoa que recebe coisas de Deus, pode ser uma pessoa muito egoísta. Pode ser uma pessoa, note, imprudente com quem recebe na sua casa e não precavido para o futuro.
estava pensando nele. Eu falei, bom, que bom. É isso? Graças a Deus. Coitado do meu filho. Coitado do meu neto. Coitado do meu bisneto. Mas ainda bem que são eles e não eu. Antes eles do que eu. Uma tristeza, né? A gente ter essa coisa. Isso, eu quero só falar um pouquinho sobre isso, porque esse egoísmo, ele é muito comum quando a gente está doente. Quando a gente sofre demais, a gente desenvolve um espírito de autocomiseração. A gente se acha coitadinho demais. Tomem cuidado com isso, irmãos. Às vezes a gente sofre muito e a gente se acha assim, tão esquecido por Deus, tão deixado de lado, ninguém se importa com a gente, ninguém gosta da gente, mas a minha vida tem sido tão miserável que a gente começa a acreditar nos nossos lamentos. Por isso a Bíblia fala contra a murmuração, porque a gente começa a acreditar. A gente começa a acreditar. Eu conheço muita gente que foi brava durante um determinado tempo e que de uma hora para outra disse, quer saber, já fiz demais, agora é hora de eu aproveitar um pouco. E fez besteira. As Crônicas de Nárnia conta a história de uma menina chamada Lúcia. É um romance, faz parte da história. Inclusive tem filmes, se os irmãos quiserem assistir, é o Navio da Alvorada, né? Como é que se chama? É o Peregrino, a Viagem do Peregrino da Alvorada. Já saiu em filme, em que a Lúcia, ela resiste à tentação, a primeira tentação, quando ela está lendo lá o livro do mago, ela resiste à primeira, resiste à segunda, e depois ela acha que ela já resistiu tanto à tentação que ela tem direito de não resistir mais. E na terceira tentação ela fala também, agora também eu vou experimentar. Eu já fui muito crente até agora, já me sacrifiquei demais, agora é hora de eu aproveitar um pouquinho. Fez besteira. Sempre que a gente desenvolve esse espírito de coitadinho, ai de mim, ai como eu sou pobre, ai como eu estou ruim, ai como a minha vida é uma droga, ai como eu sou sofredor, ai como eu fico tão voltado para mim mesmo que eu acabo fazendo besteira. Eu acabo acreditando nas besteiras que eu falei, acreditando que eu mereço um pouquinho só pecar. Eu já fui tão crente até hoje, nunca pequei, vou pecar só um pouquinho, porque eu mereço, né? E aí, meus irmãos, pode ser que seja a nossa derrota espiritual. A gente achar que... E olha, tomem cuidado, uma das melhores coisas que a gente pode fazer na hora do sofrimento é parar de olhar para a gente mesmo e olhar para os outros. Se a gente começa a olhar para a gente, ai meu Deus, ai como minha vida é uma droga, ai como está tudo errado, ai está tudo errado para mim, nunca dá certo, ai como é que pode, Deus se esqueceu de mim, não sei o quê. Chega uma hora que ninguém mais aguenta conversar com a gente. A gente só fala da gente. Mas se a gente aprender na hora do sofrimento, a melhor coisa que a gente pode fazer é ajudar uma pessoa de fora, porque você vai perceber o quanto Deus tem sido bom para com você. Quando a gente começa a tirar os olhos de nós mesmos, Deus começa a nos abençoar. Foi o que Ezequias fez a vida inteira. Ezequias foi um homem que sempre olhou para o bem do país, sempre procurou fazer o que era certo. A hora que ele começou a se ensimesmar, a hora que ele começou a se achar tão coitadinho, a hora que ele deu aquela síndrome de ai de mim, né? Eu conheço gente que chega a disputar com você para ver quem está mais doente. Conhece gente que você chega assim e fala, puxa, a dor aqui, rapaz, você não sabe, dor, você não sabe o que, eu é que tenho dor, só é que você sente não é nada, eu é que sei o que é dor, passei não sei o que, você não sabe comigo o que aconteceu, a pessoa parece que está brincando com você, vamos ver quem é mais coitado, vamos ver quem sofre mais. Isso é horrível, meus irmãos, nós temos que parar com isso. Então a primeira coisa que a gente vê aqui em Ezequias é a imprudência.
A segunda coisa é autocomiseração, egoísmo, colocar você no centro das coisas. Ai de mim, ai que dor, coitado, ó dor, ó vida. É a síndrome do Had, né? Lembra daquele desenho animado? Ó dor, ó vida, nada dá certo comigo, nada tá bom, meu... Ninguém vive feliz assim. Ninguém vive feliz assim. E por último, meus irmãos, e aí eu gostaria que a gente guardasse essa última coisa no coração, é que Ezequias, embora tenha feito... É interessante porque sempre que se diz de um rei em Israel que ele fez o que era bom perante o Senhor, no fim da vida dele diz que ele descansou com seus pais porque ele fez o que era bom perante o Senhor. Mas de Ezequias não se diz isso. Quanto aos mais atos de Ezequias e todo o seu poder, e como fez o açude, o aqueduto e trouxe água para dentro da cidade, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Judá? Descansou Ezequias com seus pais e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Depois começa a história de Manassés. Tinha tantos anos, sua mãe era fulana, tal, fez o que era mal perante o Senhor. Fez o que era mal perante o Senhor. Eu fico me perguntando o que aconteceu com... Por que um rei tão bom teve um filho tão mau? Porque Manassés, meus irmãos, vou dizer para vocês, Manassés foi quem inventou o inferno. Não estou brincando não. Manassés mandou sacrificar o filho dele, a Moloque, lá no sul de Jerusalém, e aquele lugar se transformou num lugar maldito e virou o lixão de Israel. É o Vale de Inom, Ge-Inom. Esse lugar passou a ser conhecido como Geena. Geena é a palavra para inferno no Novo Testamento. É aquele lugar onde o bicho não morre e onde o fogo não para de queimar. É o lixão de Israel. Foi Manassés que inventou esse lugar. Ele criou o inferno. Filho de Ezequias. E é interessante que Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar. Quantos anos Ezequias ganhou a mais de Deus? 15. Isso quer dizer que Manassés nasceu quando? Nesses 15 dias a mais, nesses 15 anos a mais que o Ezequias tinha ganho de Deus porque orou, porque pediu a Deus. Ao invés, Manassés não viu a vida boa de Ezequias, ele não viu os grandes atos de fé que Ezequias teve. Manassés viu os últimos anos de Ezequias, onde ele havia aprendido a se tornar imprudente, egoísta, autocomiseração. Qual foi o modelo que Manassés teve? Foi o pior de Ezequias. Está aí, não tem jeito. Talvez fosse melhor ele ter morrido. Deus lhe deu mais 15 anos. Mas ele deveria ter vivido esses 15 anos segundo a vontade de Deus. Então, eu vou dizer uma coisa para vocês. Graças a Deus, Deus nos salva por causa do sangue de Jesus. Graças a Deus, Deus não leva em consideração as coisas erradas que nós fazemos. Mas tudo na vida tem consequências. Pode ser que as consequências para mim não sejam eternas, no sentido de que eu vou perder a minha salvação. Mas as consequências locais, Davi experimentou isso. Davi viu na sua família o que ele tinha feito com a família dos outros.
Ezequias deu um péssimo modelo de vida para o seu filho, que se tornou um dos piores reis de Israel. Um dos piores. Pior do que ele, só um rei lá do Reino do Norte, que diz que quando ele morreu, ninguém teve saudade. Ninguém teve saudade dele. Deram graças a Deus, ele morreu. Então vamos aprender, meus irmãos, que a prudência, o não egoísmo, o altruísmo, mas não só o altruísmo, a humildade, o submeter-se a Deus, o colocar-se debaixo das mãos de Deus, o ouvir os conselhos de Deus, podem fazer diferença na nossa vida, mesmo que eu já tenha sido muito abençoado por Deus. Eu já fui tão abençoado, que bênção, olha, já tenho tudo que eu preciso. Seja prudente. Seja prudente, aprenda a ouvir os conselhos. Não deixe que a soberba tome o seu coração. Não viva nesse espírito de coitadinho, ai de mim, coitado, só eu sofro no mundo. Não é verdade. Não é verdade. Tem muita gente sofrendo, e muito mais do que a gente. Porque a gente pode ter a nossa vida como um modelo e uma influência para gerações seguintes e para muita gente. Deus pode abençoar muita gente. Vamos louvar o nosso Deus? Vamos cantar.